Queridos irmãos e irmãs, agora vamos juntos orar a Deus. E nesta oração que o Senhor dará aos irmãos, devemos apresentar a Deus os pedidos de orações. Temos muito pedido de oração, sempre por enfermidade, também por tribulações. E os que pedem orações por causa, também os que pedem oração pelos familiares e também testemunhados, aqueles que ainda não são batizados, mas já ouviram falar na grandeza, na bondade e na misericórdia de Deus. Até alguns já estiveram congregados conosco e pedem encarecidamente que eles sejam apresentados diante de Deus. E Deus, que é piedoso, já tem feito muitos milagres, até para aqueles que ainda não se achegaram à graça. Mas o dia futuro vai mostrar que eles são nossos irmãos na fé. Serão chamados por Deus, porque Deus guarda a vida daquele que tem que se salvar. Às vezes, antes de conhecer o Evangelho, ou estar numa igreja, a pessoa já passou por dificuldades, por acidentes, enfermidades incuráveis, ameaças de morte, passou por uma vida pesada. Deus guardou. Por que guardou? Porque ele tinha que chegar à salvação. Chegou à salvação. E nas vossas famílias tem alguém neste caminho, deste jeito, ora a Deus. Deus vai poupar a vida dele para um dia chegar ao conhecimento da palavra e seja salvo junto conosco. Porque entendemos isto, a palavra de Deus testifica que o prazer e o plano de Deus é que todo homem se salve. Não pensa que Deus mandou o Filho para condenar ele mesmo. Não manda o meu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. De maneira que então temos aqui estas necessidades. Também tem um aviso aqui, uma comunicação do irmão Wesley. O seu pai faleceu domingo. Hoje a mãe e a irmã estão entubados com Covid. E ele pede encarecidamente a nossa oração e o consolo da família também. Deus possa consolar a sua família pela partida do seu pai. E o irmão Sebastião, que é o ancião ali da Água Rasa, também está internado com Covid. Vamos apresentá-lo na mão de Deus. Então, irmãos, estes são os pedidos que temos. E tem tantos outros que nós não lembramos um a um, mas tem alguns cultos que chega a tantos avisos e nós passamos para a Irmandade. Aqui não tem hoje, mas o dia que tiver, os irmãos atendendo, passem um aviso. Irmão, às vezes nós gastamos aqui mais 2, 3 minutos falando de um aviso, de um acontecimento, de um pedido de oração. Parece que algum fica até, mas todo dia, irmão, quando for a nossa vez, que nós for falar o nosso nome e pedir oração para nós não vamos achar ruim, pode estar certo. Nós vamos sentir que os irmãos amam a nós. Eu lembro de uma passagemzinha que tivemos com um irmão moço. Ele era mocinho na igreja e ele achava ruim quando falava, ele não gostava não, que falava pedido de oração para isso, para aquele. Ah, porque todo dia pede oração lá, Deus conhece tudo, ele não precisa pedir mais nada. Ele falava, assim e criticava. Até que um dia ele casou. Até que um dia nasceu uma criança. Até que um dia a criança ficou enferma. Desenganada, e o pedido de oração veio na igreja. E ele estava sentado. Quando anunciou o nominho da filhinha dele, ele se derramou. Aí pegou. Aí chegou a hora. Irmão, quando não é nos outros, não é com a gente passa meio desavisado. Mas se nós somos família em Cristo, nós temos que sentir como a mãe sente. A senhora é mamãe? Faça de conta que é o teu netinho,
que é o teu filhinho. Você é vovó, faça de conta que é o teu netinho. Você é um jovem, faça de conta que é teu irmão. Você é pai, faz de conta que é teu filho. Você já é um homem casado, faz de conta que é o teu vovô. Aí é família. Aí é família. Então, família é quando todos sentem as mesmas dores e as mesmas aflições e todos pedem de coração. Aquele que alguém da sua família fica enfermo, não dorme de noite. Aquele que algum netinho ficou doente, cada pouco ele vai lá ver. Você está com febre, se precisa de um chá. Minha filha, você já fez isso. Ô pai, você já buscou aquilo. E fica pegando a família inteira e cuidando, todo mundo cuidando. Já busquei isso, já busquei aquilo, porque a família está junto. Aquele petitico faz parte, é corpo daquela família. Irmão, isto é a graça de Deus que nos ensina. Paulo mesmo disse, quando é que acontece alguma coisa com vocês que eu não sofra junto com vocês? Eu sofro junto com vocês. Então, aqui está o conselho. Vamos pedir a Deus que o Senhor manda o conselho da sua palavra. Então, todos nessa santa comunhão, que os irmãos estão, percebe-se aqui no rosto de todos, uma felicidade, uma alegria, que esse mesmo rosto alegre e feliz, que os irmãos estão aqui, que seja lá no sofá da casa de muita gente, seja lá no escritorinho, seja na beirada do rodeiro de um caminhão, e seja numa cozinha, e seja na máquina, e seja no volante, e seja no campo. Glória a Jesus, todos alegres e felizes, lembrando isto aqui, e o Senhor já deu alguma vez, nós não somos daqui, estamos passando, vamos passar, vamos vencer, e vamos sair daqui com o direito da vida eterna. Ninguém vai perder, a pessoa só perde se quer, porque o que Deus ampara, o cristão ampara. Deus ajuda pela palavra, pela sua presença, com os anjos junto. E ainda outra coisa, ele colocou, está lá escrito em São Pedro, quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a bem, a proteção daqueles que hão de se salvar. Nos chamou na graça, deu o Espírito dele e colocou o anjo para andar junto com nós ainda. Será que dá para se perder? Será que dá para se perder? Não dá. Não dá. Mãe, vó, que ora pelo filho, pai, que ora pelos filhos, ele não vai se perder. Deus tem o seu anjo junto com ele. Junto vamos orar a Deus. Outra coisa, também Deus tem abençoado as nossas coletas. E agora, como foi feito até um tempo atrás, antes de reiniciarmos o culto parcialmente, com aquelas porcentagens, nós ficamos sem culto um bom tempo. E enquanto não tinha culto, o Ministério comunicou à Irmandade de os irmãos procurarem, com licença, as congregações e fazer a sua oferta, que a oferta, tanto para a piedade como para a construção, hoje ela é uma coleta englobada, tanto põe para a construção como põe para a administração, vai tirar o necessário para a piedade para 60 dias. Então fica dinheiro para este mês e para outro mês. E o excedente já passa para a administração, para ir construindo, acabando as construções, acabando as reformas. Com isso ocorre o quê? O dinheiro não fica parado, o dinheiro anda em benefício da obra. E se um dia, notem bem isto,
houver uma necessidade forte na obra da piedade, é um ensinamento que nós temos desde lá de trás. Eu creio que é do tempo do irmão Miguel, do irmão Vitório, do irmão Romano. Sempre que houver necessidade na obra da piedade, para-se as construções e destina o dinheiro a comprar alimento para o necessitado. Com isso, está bem explicado e bem entendido. A piedade tem prioridade. A necessidade de atender o pobre é em primeiro lugar. Uma construção nós paramos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas o almoço não pode chegar na hora da janta. É isso, irmandade. As irmãs aí que cuidam da cozinha sabem. Então, nós temos, esta é o que Deus preparou nesses últimos tempos aqui agora, esta coleta. Com isso, não está faltando para a administração e também não está sobrando na piedade. Agora, um outro assunto, aqui também um pequeno aviso para os irmãos diáconos de todo o Brasil. Tiver necessidade de comprar para deixar estocado coisas que não estão precisando, ou simplesmente por causa de estocar, para não passar o dinheiro para a administração, não façam isso. Segure dinheiro para alimento, irmão. Não compre coisa que não vai usar, talvez. Não compre coisa que já tem estocado. Segure o recurso para a comida. Está errado esse conselho? Comida tem que ser olhada. Tá bom, os irmãos diáconos que aqui estão, Deus que vos abençoe. E onde tem aquele diácono que é um provedor da obra da piedade, nada falta. E a coleta da piedade é boa. Agora, esta coisa, cada um veja como faz, com consciência pura, que nós vamos ser um dia julgados por Deus, por aquilo que fazemos. Está certo, irmão? É esse, irmão Nilson, que o irmão pediu? Então, tá bom. Você tem mais algum assunto, Gerson? Sempre que você vem, tem algum assunto. Não tem nada, não? Olha. Aqui não tem. Bom, então está tudo avisado, né, irmão Nilson? Está bem. Então, os irmãos... faltou isto aqui. Em toda a administração, em todas as igrejas, elas estão fechadas, mas o ministério daquela congregação, daquele bairro, passa pelo WhatsApp da Irmandade do bairro e a congregação vai estar aberta sábado, das 10 até o meio-dia, e no domingo, das 10 até meio-dia. A Irmandade querendo fazer a sua contribuição, venha nos cartões e assim por diante. Vamos pôr nos cartões, porque quando fala em espécie, pode aguçar os olhos de alguém. Correto? Contribuições nos cartão, venha nas igrejas, e lá tem os irmãos porteiros, tem um grupo de irmãos ali, algum diácono, sempre um pacote de irmãos ali, tudo ajudando a segurança. Está certo, irmão? Mas avisem o cooperador, o ancião, o diácono, façam um aviso para a Irmandade. A Irmandade querendo contribuir, não é obrigado a contribuir, mas querendo contribuir de bom coração, sabendo que vai ajudar as construções da obra de Deus, sabendo que vai ajudar os nossos irmãos de maior necessidade, porque nós estamos chegando a esse conhecimento, até próximo disso, que em alguns lugares já está faltando comida. E não é só na casa da Irmandade. A situação está muito grave.
Há uns dias atrás, uma irmãzinha ligou, falando para a mãe dela: me traz comida que eu já não tenho mais nada em casa. Então, isso é de chorar, irmão. Isso é de chorar. Você tem um recursinho, olha para a piedade. Bem-aventurado quem ajuda o pobre. Gente, guarda isso. Oração do pobre abençoa. Um Deus abençoe do pobre, irmão, não sai mais da tua vida. Eu vou fazer uma comparação simplesinha aqui, mas é interessante. Os irmãos já viram quando pega chiclete no cabelo? Não tem jeito de tirar, aquilo é uma encrenca. Irmão, quando o pobre fala, Deus que te abençoe, meu irmão, está colada na tua vida, não sai mais. Irmão, quem tem uma reserva é abastado, não te faz falta. Para algum dar R$5 ele tem que economizar, outro para dar 2 tem que deixar de pegar o ônibus, mas tem algum, é só passar o cartão e a senha. Sela com amém. Amém. Deus que abençoe. Irmãos, agora deixamos cantar o hino, porque a hora vai, e vamos pedir a Deus a palavra. Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra no livro de Jó. No livro de Jó, deixa eu ver aqui. É no capítulo 1 de Jó. Primeiro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de banquete, enviava Jó e os santificava, e levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. E então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então
Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? E porventura tu não o cercaste de bens, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó, e disse-lhe: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, eis que deram sobre eles o sabeu, e o tomaram os seus moços, e feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só escapei eu a te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro dizendo: ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e tomaram e os moços feriam a fio da espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. E então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e o adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estes versos. Amém. Os irmãos percebem aqui, é uma passagem bastante conhecida deste servo de Deus, Jó. Foi exemplo de paciência, foi exemplo de simples, de homem reto diante de Deus, e foi também um homem que não podemos esquecer que Deus tinha orgulho dele. Gente sincera, que fazia a vontade de Deus num mundo pecaminoso e de muita maldade. Ele se destacava. Por quê? Se destacava pela coisa de ser, meu irmão, de ser um homem reto, temente a Deus, e a palavra aqui, Deus falando, desviava-se do mal e temia a Deus. Então, no mundo corrompido, no meio de tanta lama, andar de veste branca, isso é virtude. E era o orgulho de Deus. Passa a lama num, outro no pecado, outro na maldade, outro na ira, outro no engano, na mentira. Mas Jó teme o meu nome. Jó teme o meu nome. Mas isto, temia Deus. Mas, irmão, chegava alguém dizer: é claro, ele é crente, ele serve a Deus, porque ele está coberto de bens. Ele é inteligente, ele se apegou com quem pode ajudar. Ele se pegou a quem pode lhe servir. Então, na dedução de quem não temia a Deus, ele era interesseiro
nas coisas terrenas. Buscava a amizade de Deus pelos bens terrenos. E é isso que nós não podemos fazer. Sirva a Deus pela vida eterna. Se Deus quer dar os bens terrenos, deixa Ele amontoar na tua vida quanto Ele quer, mas não põe o coração naquilo. Tem, mas faz de conta que não tem. Compra, mas faça de conta que não comprasse. Possui, mas faz de conta que não é teu. Então, queridos irmãos, Jó tinha muitíssima gente ao seu serviço, e era o orgulho de Deus. E Satanás também se apresentou e pôs para Deus. Deus propôs para Satanás, você viu lá, meu servo Jó, que teme a Deus? E Jó é inteligente, ele sabe. Tu cobriu ele de bem, tem animais, tem filhos, 7 filhos, 3 donzelas, muito gado, muitas ovelhas, tanto servo em serviço. E ainda, não era só os bens terrenos que ele tinha, hein? Ele caminhava com Deus. Como fala no 29, ele diz, que me dera eu fosse como nos dias passados, e que a lâmpada do Todo-Poderoso estava na minha cabeça, e eu punha-se à mesa a sentar com meus filhos, os meus pés, e as minhas coisas destilava na manteiga e no azeite, e Deus era a luz na minha vida, e a lâmpada de Deus não se apagou na minha cabeça. Tinha Deus com ele, a riqueza não ausentou de Deus, e nem a miséria, porque Deus prova, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na altura como lá no estrado. Deus tem jeito de provar nós na saúde e na doença. Deus tem poder de provar nós quando temos e quando não temos. Na exemplo, quando Paulo fala aos Filipenses, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei passar fome, sei ter alegria, passar tristeza. E sei, em tudo estou preparado. Deus já me preparou para todas essas situações. Se eu tenho, estou contente. Se eu não tenho, também. E ainda falou para os irmãos filipenses, não se preocupem comigo. Não se preocupem comigo. Eu sou um homem que se eu tenho, tenho. Se eu não tenho, está a mesma coisa e estou bem. Preocupe com o outro. Olhe pelos outros. Olha, aprendeu de Deus, que Deus nos ensina, irmão, a viver na glória e a viver na desonra. Que Deus nos ensine a ser elogiado e nos ensine a ser criticado. Que Deus nos ajude a receber louvores e a receber calúnias. Os louvores não te incham e a calúnia não te derrubará. Jó, então, irmão, foi provado por quê? Se ele fosse um relapso e não ligasse para nada, não atendia ninguém, não ajudava o pobre, não ajudava a viúva, e ninguém dependia dele, e era um homem largado, e não ora, e não pede, e não faz holocausto pedindo perdão e misericórdia pelos seus filhos, ele não era tido como temente. Então Deus não tinha nada que falar dele, ele não era orgulho de Deus, mas como ele era orgulho de Deus, Deus disse, lá você faz tudo que você quer com quem quer, mas esse aqui você não põe a mão. Ele é minha referência, ele anda de veste limpa no meio da lama, ele fala a verdade no meio da mentira.
Ele anda em fialdade com a sua família no meio do pecado, não se corrompe com adultério, não se corrompe com oferta, o coração dele é dar, é servir. Você viu isso? Que tapa! Satanás revoltou e disse: tira o que ele tem. Vai tirar então, vai. O coração dele não está aí. Deus conhecia ele. Ei, como é bom ser conhecido. Irmão, você é conhecido. Que teve alguém que Satanás pediu. Satanás pediu para o Senhor. E o Senhor disse a Pedro: Pedro, vou te contar uma coisa. Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Mas eu pedi ao Pai. Intercedi ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Querendo dizer com isso: Jó eu soltei, mas se eu soltar você, você peca. Você não está preparado, Pedro. Como Deus conhece. Até falou para Pedro, como Deus conhecia Pedro, Pedro: eu não nego o teu nome de jeito nenhum. Hoje, antes da meia-noite, você está me negando. O galo canta, você já me negou. Sabia quem era Pedro, como sabe quem é Jó. E como sabia quem era Jó. Esse teme o meu nome. Ah, meu Deus, como é gostoso. Como é feliz essa palavra. Que alegria Deus traz nesta palavra para alguém que está servindo de exemplo. Está servindo de exemplo. E a palavra traz: se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele. O irmão se considera justo, se considera fiel, se considera temente, não recue, porque Deus está pondo o irmão em prova. Não provando das tuas má obras, provando a tua fidelidade para mostrar para algum que está criticando, para algum que quer a tua derrota, para alguém que só vem para apontar o dedo. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, queridos irmãos, as coisas de Deus é maravilhosa. Deus prova um dando riqueza, ou estando na riqueza. Outro ele prova na pobreza. Um ele prova nos elogios, outro ele prova nas críticas. Este aqui foi provado na riqueza. Na riqueza. Paulo já foi provado na pobreza. Um tem e o outro não tem. Um é, outro não é. Porque ele é, ele sofre. E o outro é e sofre. E o outro não é e sofre também. Como que é isso? Você tem entendimento, sofre. E o outro que não tem, também sofre. Um é saudável, sofre. O outro que está com doença também sofre. Ele prova um em cima, outro embaixo e diz: eu tenho o Senhor pela sua palavra. Ele tem medida de todo jeito para provar todos nós. Pois Ele sonda os nossos rins e os nossos pensamentos. Nada é encoberto diante dEle. Felicidade, irmã. Felicidade, irmão. Seja feliz por examinar a consciência agora e se achar que o irmão é temente. E ainda o irmão diz, a irmã diz: mas eu estou provado, mas eu sou fiel. Irmão, esta coisa é engraçada, viu? Os irmãos vão ouvir hoje aqui uma coisa boa. Deus prova o fiel. Deus não prova o ruim. Vamos fazer uma comparaçãozinha bem primária. A senhora, a mãe, tem um dinheirinho para comprar um tomate em qualquer lugar lá. Ele tem uma nota de 50. Você vai dar uma nota de 50 para quem não conhece dinheiro dos teus filhos, para ir comprar o tomate e trazer o toco?
Você vai pegar o melhorzinho que você tem ali, vai lá, escolhe os tomates bons, eu quero os bem vermelhinhos, ou eu quero meio verde, que é para salada, e você me traz direitinho, você vai gastar aqui uns R$20, e você me traz o troco. A irmã tem confiança que ele é responsável, e que ele vai e compra as coisas e traz o troco. Mas se é um outro que vai lá, em vez de comprar o tomate, para jogar bola, para soltar pipa no terreno, vai brigar com outro moleque e vai nadar no riozinho. Aqui em São Paulo não tem riozinho, mas lá no interior tem. Então, escolhe aquele que é responsável, que vai entrar o resultado. O irmão aí que é um empresário e que tem uma responsabilidade boa nas coisas, precisa de mandar alguém para ver um documento num cartório. E aí você vai mandar aquele que não sabe nada, que não sabe conversar e que vai lá e é capaz de brigar ainda? Tem que colocar um que sabe conversar com jeito, tem uma habilidade, fala macio, opa, e vai conversando, e dali a pouco traz o resultado. Por quê? É o melhor, escolheu o melhor. Deus também escolhe os melhores, viu? Escolheu Jó porque ele era o melhor daqueles dias. Como escolheu Abraão para ser o patriarca, como escolheu Jacó, como escolheu Isaac, como escolheu Davi, como escolheu José. Por que José foi vendido, jogado na cova? Porque ele era o melhor da família dele. Se fosse Judá seria, que até o nome já ajudava. Judá, judeu. Estava encaixado o Joãozinho. Mas não foi o nome. Foi José, diferente. Bendito o nome santo do Senhor. Por quê? Deus escolhe os melhores. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra. O Senhor escolhe nesta obra os melhores. Escolhe o melhor também na tua casa. Espere o melhor na tua família. Às vezes o irmão é o que mais sofre pela tua família. Mas saiba disso, que o Senhor está mandando este conselho, porque Deus te pôs como exemplo entre a família. José foi provado porque ele era bom. José foi provado porque era bom. Paulo foi provado por quê? Ele diz, nada eu tenho que me gloriar, a não ser no meu sofrimento, nas aflições, nas cadeias, nas prisões, e nas chibatadas, e toda a atrocidade que me jogaram em cima de mim. Por que pôs ele? Porque ele era versátil. Aonde ele caía, ele falava. Aonde ele estava, ele anunciava. Algum ficou escondido, alguém se escondeu, mas ele era a linha de frente. Bendito o nome santo do Senhor. Deus prova aquele que Ele ama, e qualquer que recebe por filho, se recebeis a correção de Deus, Ele vos ama. Está marcado um plano na tua vida para chegar mais adiante. Então, todos os que foram provados, não é porque tinha erro, tinha falha, tinha fraqueza. Não, é aprovado porque tinha virtude. Ah, mãe de Deus. Mas é Deus ingrato, então? Deus não é justo, então? Prova justamente o que é melhor, o que é mais sincero. Isso é no pensamento do homem, mas no plano de Deus, a linha está insinuosa nos nossos olhos, mas de Deus está escrito retinho. Glória a Deus. Glória. Glória ao nome santo do Senhor. Então, Deus provou José. Outra coisa, irmão, que está escrito, os irmãos querem ver? Lá em Romanos está escrito: quem intentará acusação contra nós? E depois vem avante. Aquele, falando de Deus, e Deus que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós. O que é isso? O filho era justo.
O filho era fiel. O filho era o primogênito. O filho era o unigênito, o único. Deus mandou para sofrer. Por quê? E a palavra fala, olhei e não vi um justo sequer. E não vi um justo sequer. Agora lá vai meu filho para salvar o mundo. Por que que ele morreu? Por que que ele chegou ao ponto de ser crucificado? Porque ele era justo. Na sua boca não enxou engano. Nas suas obras não houve erro. Em tudo só fez a vontade do Pai. E o Pai, ele pedia para o Pai, Pai, possível, não passa de mim este cálice. Me tira desta dor. Revoga essa sentença. Faz a tua vontade, não aquilo que eu quero. Mas se tu quer, faz isso para mim. Deus ouviu, mas não tirou. Você vai à morte. Você vai na morte, eu vou com você. De lá eu te tiro. Não poupou o sofrimento do filho. Não vai poupar algum sofrimento nosso também. Vocês creem nesta palavra, servos de Deus? Servo de Deus! Ouça essa palavra. É Deus pondo este conselho para todos nós. Irmã, mãe, quanta carga você leva? Pai, quanto peso você arrasta? Não tem importância. Vai. Depende de você. A salvação da tua casa. Depende da irmã. A firmeza da tua casa. Não volta para trás. Se a irmã der uma manquejada, a família larga. Tem algum buscando oportunidade, mas não vai achar. A palavra hoje fala, estou provando. Deus prova aquele que Ele ama. E os melhores. E os melhores. Quando Davi tinha alguma batalha, ele mandava os melhores guerreiros. Vai os melhores guerreiros, os fujão, os medrosos, os covardes, sai daí. Quem tem medo da guerra, volta para trás, como falou Gideão. Mas aquele que lamber a água como um cão, vai pondo do lado. Esse é o homem fiel. Era 1.000 que tinha, mas chegou na hora, só 300, só isso. Esses aí é os bons. Aí está o poder, aí está a glória, não está na quantidade. Irmão, a palavra que Deus manda nesta tarde é esta aqui. Vamos nos esforçar e ter orgulho, como disse Pedro e João. Pedro e João saindo do templo, depois de ter sido surrados, um olhou para o outro e disse, mas você viu que glória que Deus preparou para nós dois? Mas acho que falava até rindo, acho que até falava com alegria. Você viu, Pedro? Oh, mas que coisa, João, Deus escolheu nós dois, mas para quê? Para nós apanhar por ele. Mas é verdade, mas você sabe que isso é glória? Você sabe que isso é glória? E é glória. E os dois se alegravam e diziam, não somos dignos de sofrer pelo teu nome e de apanhar pelo teu nome. Que coisa maravilhosa. Irmão, está aqui a santa palavra. É curtinha, mas ela tem o seu efeito. Ela vai aumentar o nosso ânimo. Pode dizer toda hora, eu sou crente, eu sou fiel, mas não reclama. Diz, eu sou crente, sou fiel, é por isso que Deus me prova. Dá para falar isso? Deus seja louvado. Amém. Número 6. O coro número 6. Não tem introdução? Tem? Tem? Então vamos lá.
só um pedacinho mais. Os irmãos sabem que Jó sofreu, perdeu todos os filhos, perdeu todos os animais, perdeu toda a riqueza. Mas depois Deus, no fim da sua vida, já lá no 42 de Jó fala, numa oração que Deus disse, as vossas orações para aqueles acusadores dele, as vossas orações eu não aceito, mas aceito a oração do meu servo Jó. E quando ele orou, Deus virou o cativeiro dele, deu dobrado do que ele tinha e deu filhos e filhas que eram as mais formosas do Oriente naqueles dias que ele viveu. E a paz de Deus, a graça e a palavra permaneçam em nosso coração. Amém. Hino da despedida 139, 139. Dois pulsos precedem o hino.